Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra e aprendermos e desfrutarmos do fato de que ela contempla qualquer assunto e todos nós podemos crescer, aprender e ser aperfeiçoado naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ser conosco nesse tempo de reflexão essa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Dentre as poucas unanimidades que existem na sociedade, uma delas é a desesperadora carência de lideranças. Seja em qualquer área. Pode ser na área de governo, na área de educação, negócios, forças armadas e esportes. A gente vê um pouco isso na política atual. Você pode, por exemplo, pensar, nosso presidente, ele é visto como o único da esquerda que pode vir a participar de uma concorrência política e ganhar uma posição. Essa é a opinião da esquerda hoje, e já foi no passado. Ele tem 79 anos. A eleição americana ganhou um homem com 78 anos. A carência de líderes em qualquer segmento, em qualquer lugar, é uma realidade completa. Por conta disso, a gente também vai encontrar uma série de oportunidades de materiais e congressos e seminários que são oferecidos para se desenvolver lideranças. E para aprender esse tipo de coisa, muito dinheiro é gasto. Pouco mais de 20 anos atrás, eu estava num congresso nos Estados Unidos sobre liderança gerado por uma igreja na área de Chicago. E conheci um outro brasileiro que era alguma autoridade num dos laboratórios farmacêuticos sediados no Brasil. Ele havia sido e agora liderava lá nos Estados Unidos. E ele esteve conosco naquele congresso de liderança promovido por uma igreja. E ele disse o seguinte: a minha empresa gasta milhares de dólares para me mandar para alguns congressos, e nesses congressos eu não aprendo tanto quanto eu estou aprendendo aqui. Então, muito dinheiro é gasto visando justamente se desenvolver liderança. E qualquer nome, qualquer pessoa que aparece no cenário com algum potencial de liderança, isso gera muito entusiasmo. Nos nossos dias, no campo de política, esse é um grande desafio. Quem serão nossos próximos líderes? Existem algumas barreiras clássicas para se desenvolver lideranças. Eu quero apontar para 3 dificuldades. A primeira delas é o temor de fracassar. O medo de errar tem o poder de paralisar alguém. Então as pessoas agem de uma maneira conservadora, não se expõem, não correm risco e não se tem a liderança. Liderança tem que incluir o conceito de ter liberdade de errar. O pessoal que trabalha comigo, mais diretamente comigo, ouve essa afirmação, essa promessa que eu faço para eles. Tenham liberdade de errar. Se você errar, eu estou do teu lado.
Eu prefiro que você até erre tentando do que você não cometa nenhum erro e se proteja. Liderança tem que superar o temor de fracassar. O segundo fator que mina desenvolvimento de liderança é a falta de confiança nos outros. Você já ouviu o ditado: se você quer bem feito, faça você mesmo? Isso é alguma coisa absolutamente anti-desenvolvimento de liderança. Você quer bem feito, faça você mesmo. E se você quer bem feito e você sempre vai fazer, você não vai dar oportunidade das pessoas se desenvolverem. Então eu sou capaz de fazer melhor isso, e então, consequentemente, eu não dou espaço para ninguém mais fazer. Desenvolvimento de liderança passa pela visão, pela prática, de aceitar um padrão inferior, mas que é oportunidade do desenvolvimento de quem não é tão forte, tão hábil ainda. Em terceiro lugar, também é contra o desenvolvimento de liderança uma postura defensiva. A pessoa sente a necessidade de justificar e explicar o que ela faz. Essa postura defensiva reflete fraqueza e indecisão. Eu tenho situações na área de liderança, e algumas vezes acontece de um dos mais jovens perguntar: por que você não fez isso ali, naquela ocasião? Por que você não explicou e não justificou aquilo ali? Foi simples. O assunto não era aquilo ali era um detalhe. E eu poderia entrar por aquele detalhe para explicar, justificar, etc. e tal. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é esse. Nós temos que manter esse norte. A gente não pode ficar se perdendo por causa de alguma insinuação, de alguma acusação, de alguma coisa, alguma bobagem que foi dita a seu respeito. Esquece, continua. Na perspectiva de quem é pastor, alguém que vai procurar ficar se defendendo não vai fazer outra coisa. As pessoas têm opiniões, elas acham. Eu me lembro de uma experiência muito interessante no nosso meio. Alguém me disse que o Jorge Castro, vocês devem lembrar do Jorge Castro, ele é do nosso ambiente, do nosso meio, e dirigia louvor, e um dia alguém disse que o Jorge estava mudando para Vinhedo, e consequentemente ele não ia vir mais na igreja. E quando eu ouvi isso, eu fui até o Jorge, ele ia dirigir louvor lá no palco, eu falei: Jorge, fiquei sabendo que você está indo aí para Fernando. Como filho começando na adolescência, trazer filho no sábado, eu vim buscar o filho no sábado, ele morava em Vinhedo. Vi no domingo, cara, não dá mais, eu vou ficar em Goiânia. Foi bom. Quando for a última vez que você for dirigir louvor, você me deixa saber, porque aí a gente quer orar por você, agradecer pelo tempo que você teve aqui. Tá bom. E naquela semana que o Jorge ia embora, o Weber me disse: é o último domingo do Jorge. E aí eu combinei, levei o Jorge e a Magda lá na frente, o Jorge já estava, a Magda foi. Chamei os dois, agradecemos pela vida deles, oramos por eles. Tá bom. Ponto. Na segunda-feira, alguém chega no escritório que quer falar comigo, e esse alguém me pergunta assim: você mandou o Jorge embora? Eu falei: não. Não, porque alguém disse que você mandou o Jorge embora. Eu falei assim: olha, a história do Jorge é essa, eu contei o que eu acabei de contar para você. Eu disse: mas eu fico muito mais confortável que você faça duas coisas. Primeiro, você vai conversar com o Jorge.
E segundo, volta para a pessoa e conta o resultado dessas conversas. Tá bom. Um mês depois eu perguntei para o cara, e aí, você foi conversar? Ele falou, fui conversar. Jorge, a história que o Jorge contou é exatamente igual à sua. Mas você foi falar com a outra pessoa? Eu fui. E eu disse para ela que conversando com você, ela disse que... ela só perguntou para mim o seguinte, mas você conversou com o Jorge? Quer dizer, eu mandei o Jorge embora, agora eu sou mentiroso de contar uma outra versão. E aí o cara falou assim, eu falei com o Jorge também. O cara falou, tá. Que coisa interessante, né? Então, alguém é irresponsável de julgar que mandou ir embora, de julgar que mentiu. E quando fala a verdade tá. Então veja, se você está na posição de liderança, você vai receber críticas, não tem alternativa. E se ficar na defensiva, vai ficar só fazendo isso. Eu quero olhar com vocês hoje para a liderança, olhando para uma viagem que o apóstolo Paulo fez, registrada em Atos capítulo 27. Uma viagem que sai de Cesareia, em 2 navios. E nessa viagem que ele faz, ele que é alguém que está entrando no navio, na condição absoluta de relevância, eles vão viver uma série de experiências que vão evidenciar o tipo de líder que Paulo era. Estou chamando aqui de liderança em crise porque nós temos ali uma situação que implica num naufrágio, com altas possibilidades de grande prejuízo. E ao olhar para o apóstolo Paulo lidando com uma crise, digamos assim, que ele não tinha experiência, nós encontramos as oportunidades de vermos qualidades de um líder. E essa é minha expectativa com vocês nessa manhã. Olharmos para 7 características de liderança que nós encontramos na narrativa de Atos 27, a história de um naufrágio. Como é que Paulo age e reage? Características de um líder. Tem aqui alguma pergunta? Você entrou na classe certa, descobriu que não era nada disso que você estava procurando? Vamos olhar para o texto de Atos. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Bom, nós estamos já aprendendo aqui algumas coisas. Entre elas é que a viagem ia para a Itália, mais especificamente para Roma. Quem estava nesse navio? Existiam alguns militares. Júlio é um centurião. Ele e seu grupo de soldados é responsável para levar, conforme vemos no texto, alguns presos. Quem eram esses presos? Eram 2 tipos de presos. Eram presos que haviam sido julgados e condenados e que eles levavam para Roma para fazer parte dos shows nos teatros lutando com animais, sendo mortos por animais. Eles eram parte do show. Mas também existiam pessoas ali, como era o caso do Paulo, que ia para Roma porque na condição de cidadão romano, ele havia apelado por César para ser julgado por César, então ele está sendo levado como prisioneiro para um julgamento que ainda vai acontecer. Essa é a razão porque Júlio está com o seu regimento para levar essas pessoas. Eles estão entrando num navio. Vejam, no versículo 2 diz:
embarcamos num navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares na província da Ásia. Saímos ao mar, estando conosco Aristarco. Embarcamos num navio, aqueles presos, entre eles Paulo, aqueles militares, entre eles Júlio, e entrando no navio, eles encontram uma tripulação. Tem um comandante e tem os demais membros da tripulação. A viagem deles, então, segue esse caminho. Veja, Paulo saiu de Jerusalém, ele vai até Cesareia. Em Cesareia, então, ele pegará esse navio. O primeiro navio que ele pega é um navio que vai pela costa até Mirra. De Mirra, ele pega vamos chamar assim, um transatlântico. Um navio de porte maior, que não vai simplesmente navegando pela costa, mas vai ter condições de atravessar o oceano, no caso aqui o Adriático, para chegar à Itália. Então é uma viagem com 2 navios. Nesse percurso, veja, nós já falamos de um Júlio, que é um oficial. Ele é um líder. Nós subentendemos que tem uma tripulação no primeiro e no segundo navio que tem um líder, o comandante. Paulo é simplesmente um prisioneiro aqui. E nessa viagem eu quero mostrar para vocês quais são as características de um líder. Sendo a primeira característica é que o líder desperta confiança. Se um líder não desperta confiança, ninguém o seguiria. Eu me lembro, talvez décadas atrás, passando aqui assim, nesse caminhozinho aqui para andar na frente dos chalés, alguém me parou e falou assim: eu preciso conversar com você. Porque eu sou um líder. Eu tenho grandes ideias, mas as pessoas não me seguem. E eu disse para ele: você não é um líder. Um líder não é simplesmente ter grandes ideias. Um líder, além de ter grandes ideias, ele desperta confiança e as pessoas o seguem, vão com ele, o apoiam, dão respaldo para aquilo que eles querem fazer. E quando eu falo de confiança aqui, nesse momento, por enquanto, eu quero dizer, o despertar confiança não é simplesmente de líderes íntegros. Líderes corruptos também despertam confiança. E estando no país que nós estamos, não precisa nem explicação. Nessa viagem que Paulo vai estar, nas 2 pernas de viagem, como eu mencionei, Paulo demonstra a confiança que ele desperta. Entenda uma coisa, ele é um indivíduo suspeito ali. Ele é um prisioneiro. Agora veja o que acontece. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Veja, eles embarcam. Eles chegam em Sidom. E quando ele chega em Sidom, Paulo tem alguns amigos. A igreja em Sidom surge a partir do que acontece, do que está registrado em Atos capítulo 8, versículo 4, em função da morte de Estevão, os crentes fogem de Jerusalém. E na fuga para Jerusalém, para onde eles vão, eles começam a pregar o evangelho.
A igreja tinha ficado intimidada na circunstância e a igreja não estava cumprindo o seu papel de levar o evangelho. E com a perseguição e a morte de Estevão, o pessoal que estava na cidade, caiu fora. E quando cai fora, eles vão inclusive a Sidom, eles chegam lá, eles pregam o evangelho. Ali surge o evangelho em função da ação de Paulo, de perseguição e morte de Estevão. Agora eles estão em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade, permite que Paulo vá encontrar seus amigos. Me expliquem isso. Cabe dizer aqui o seguinte, dentro do Império Romano, na legislação romana, se um prisioneiro foge das mãos daquele que tem autoridade sobre ele, a pena de quem fugiu vai para quem tinha autoridade de cuidar dele. Ou seja, o que Júlio está fazendo não é alguma coisa sem peso, sem valor, sem expressão. Ao permitir que Paulo fosse ao encontro dos seus amigos, ele estava se colocando em risco. E de alguma maneira, o fato é que, e não sabemos o que, o fato é que Júlio ganhou confiança em Paulo. Liderança desperta confiança. Há um segundo incidente, agora na segunda perna da viagem. Veja o seguinte, ali lemos assim: então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Entenda a situação. O navio estava ao léu. E ele já identificava, os marinheiros que conheciam, já identificavam pelas medições de profundidade. Lendo o capítulo você entende isso, você pode até ler no intervalo. Eles estavam percebendo que eles estão se aproximando da costa e vão bater em algum lugar. E eles não querem ter a experiência de viver o naufrágio, e então eles estão planejando o seguinte: pegar o barco, e um barco pular fora do navio e se salvar no barco. Paulo percebe isso. Se estes homens não ficarem no navio, os marinheiros, vocês não poderão ser salvos. Olha versículo 32. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas, e o deixaram cair. Veja, Paulo não teve a confiança das pessoas nele o tempo todo da viagem. Nós vamos daqui a pouco encontrar uma situação em que ele falou e os caras não atenderam o que ele falou. Mas nessa altura, quando ele fala, ventila a má intenção daqueles marinheiros, os soldados tomam iniciativa e vão lá e impedem que aquilo aconteça. Os soldados, os militares, confiaram no que Paulo falava. Quando o navio vai bater, os militares têm uma solução para isso. Não queremos ser responsáveis pela pena deles. Se nós os perdermos, se eles fugirem, nós vamos ser julgados e condenados. Os soldados vão matar todos eles. Mas olha o que diz o texto. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Veja, mais uma vez você percebe que Paulo, a quem ele pretendia poupar a vida, foi o motivo de impedir que aqueles militares matassem aqueles homens. Durante aquela viagem, Paulo deixou muito claro que ele era confiável. Júlio, os soldados confiaram no que ele falava. Liderança subentende ser confiável.
Uma pergunta? Segundo, liderança toma iniciativa. Veja, quando eu estou colocando isso aqui, liderança toma iniciativa, isso aqui não é a mesma coisa de ser egocêntrico. Existem pessoas que assumem uma posição que visa se projetar sobre outras pessoas. Mas o objetivo dessa pessoa está longe de ser liderar para um propósito, para um destino, mas de alguma maneira se autopromover. Não é raro estar dando aula, embora para mim cada vez mais é raro dar aula. Eu gosto dessa oportunidade de estar ensinando numa classe. Então é muito difícil para mim ver isso. Alguém que objetivamente está falando porque tem a necessidade de ouvir a própria voz. Não é alguém que está assumindo uma posição de valorizar aquele ensino, de ilustrar aquele ensino, mas alguém que se valoriza ao ponto de querer se projetar. Isso não é liderança. Liderança não é querer chamar atenção para si. É alguém que já se mostrou com credibilidade, confiável. Primeiro ponto. Então a sua iniciativa, ela tem outro propósito. Veja. Voltamos ao nosso mapa, como eu disse. Saindo de Sidom até Mira, eles tinham uma viagem pequena e depois pegavam um grande navio. Esse grande navio era um navio que vinha do Egito. Saía do Egito, aqui no sul, e levava trigo para Roma. O Egito era a fonte de alimento para Roma. Então veja, quando eles saem nessa viagem, veja, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os avertiu. Vamos entender aqui o que significa aqui a ideia do jejum. O jejum é uma referência àqueles feriados importantes judaicos que no nosso tempo acontecem entre setembro e outubro, que envolve o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. É o dia da expiação, bem como o dia que começa o ano novo. Então, quando ele está se referindo ao dia do jejum, já havia passado o jejum, era uma referência dessas festas que estão localizadas ali entre fim de setembro e começo de outubro. Qual é a importância dessa informação aqui? A importância é que naquele tempo, para mar aberto, não se navegava aproximadamente desde essa época até fevereiro. Nesse período de inverno, o tempo no mar era tão ruim que não era possível navegar. Então, nessa circunstância, tínhamos perdido muito tempo e a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo adverte. O que ele adverte? Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Inicialmente, ele já tinha falado, e nós vamos ver isso, que não partissem. Veja, Paulo não era alguém do mar. Paulo era alguém da terra. Lucas, que está com ele, é alguém da terra. Um navegador escocês, eu não tenho bem certeza se é século XVII ou século XVIII, ele era um iatista, um geógrafo. E ele, lendo os relatos de Atos e dessas passagens específicas, ele diz o seguinte: é um relato de alguém que estava presente, mas definitivamente é alguém que não era do mar. Agora, o apóstolo Paulo, embora não fosse do mar, ele já tinha navegado no Mediterrâneo, calculam 5.000 quilômetros. Já tinha alguma experiência.
E ele sabe que essa viagem oferece riscos. Ele está alertando, ele toma a iniciativa e nessa ocasião ele tem baixíssima credibilidade com o comandante do navio, baixíssima credibilidade com Júlio, que ainda tenha permitido fazer a saída que ele fez. Paulo tem experiência, já viajou 11 vezes no Mediterrâneo. E nessa hora ele se pronuncia, ele toma iniciativa e ele fala. Veja, numa outra ocasião, quando aqueles marinheiros queriam fugir no outro barco, Paulo diz, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Paulo percebeu o que estava se desenrolando. E ele se pronuncia ao centurião. Ele não deixa passar. Ele não é indiferente a uma situação que ele percebe. Um líder fala assim, um líder não vai assumir a posição. Não tem nada a ver com isso. Ele toma iniciativa. Ele está vendo que aquela viagem é desastrosa. Ele fala. Não foi ouvido, mas ele fala. Ele está percebendo que aqueles marinheiros estão planejando fugir. Ele fala. Mais adiante, no versículo 33, veja, eles estão vivendo numa situação desastrosa que vocês não podem imaginar. Veja o versículo 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Olha aí o regime que você precisava. A situação aqui não é que o pessoal deixou de comer porque não tinha comida, e nem tampouco deixou de comer porque a razão é porque o enjoo que o mar traz não te deixa comer nada. É impossível. Quem não está acostumado com isso vai vomitar bastante, não vai comer nada. Agora veja, naquela situação de crise, 14 dias sem comer, Paulo insistia que todos se alimentassem, ele toma iniciativa, ele vê a necessidade de que o pessoal se alimente e ele trabalha para que as pessoas se alimentem. Ele não é indiferente a isso. Isso aí não é problema de cada um, come ou não come. É problema. Isso é típico de alguém que não é líder. Alguém que é líder está olhando uma necessidade e está propondo alguma coisa diferente. Toma a iniciativa. Pergunta? Terceiro traço. Um líder ele tem discernimento. Meses atrás, a Carmo estava ouvindo um barulhinho no carro. Você ouviu um barulhinho? Você ouviu um barulhinho? Um Shone deve saber explicar isso, né? Alguém com já na beira de completar 70 anos já não ouve uma série de frequências, né, Shone? Eu falei assim, eu não ouço barulho. De vez em quando eu acho que eu estou ouvindo, mas não sei se eu estou sendo sugestionado. Fomos na concessionária, era a época da revisão, e quem perguntou lá, tem alguma coisa, anotação? Eu falei, tem um barulhinho que minha esposa tem que te mostrar, porque eu não consigo ouvir. Então entramos no carro, ela dirigindo, coloquei o camarada, que é o gerente da oficina, na frente, eu fui atrás. Saíram para uma rua um pouquinho mais barulhenta. Antes que ela perguntasse, está ouvindo o barulho? Ele lançou a mão no quebra-vento, pegou o controlezinho de abrir o portão aqui da igreja e segurou de um jeito que a bateria não vibrasse dentro daquilo. Ela virou para ele e falou assim, era isso? Ele falou, é. Eu achei fantástico o discernimento dele.
Ele sabia que ele estava ali dentro daquele carro para ouvir um barulhinho e descobrir onde era. Ele não gastou 15 segundos. Que discernimento. Faz sentido que ele era um gerente daquela oficina. Pessoas que têm discernimento, que enxergam o que as pessoas não enxergam normalmente, elas acabam ocupando uma posição de liderança. Veja o texto. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Ele tinha enxergado isso antes. Ele tinha enxergado que aquele momento não era momento de seguir viagem. Olhando para aquele mapa que nós mostramos depois, veja, era natural e seria razoável que eles passassem o inverno. Esse era o jeito de navegar naquele tempo. Está chegando o inverno. Eles deviam parar em bons portos. Mas bons portos não eram tão bons quanto o nome diz. Então eles queriam ir além de bons portos, quem sabe chegassem em algum outro lugar. Mas eles não querem passar o inverno, significa, vamos lá, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro sair para navegar. Os marinheiros não querem essa restrição. Mas Paulo percebeu que aquela situação oferecia o risco que existia diante deles. Ele discerne. Veja em outra ocasião. Aliás, nessa ocasião, Paulo inclusive lembra do conselho que deu para eles. Veja em outra ocasião. Opa. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e os soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo está enxergando a motivação daqueles marinheiros. Eles podem estar pegando alguns cabos, eles estão mexendo com um barco que está ali no convés do navio. A ação é somente essa, mas ele não está enxergando somente a ação. Ele está enxergando, além da ação, a motivação daquelas pessoas. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava na minha sala, e eu saio da minha sala para ir ao banheiro, e no caminho eu escuto o Paulinho conversar com o Oswaldo, falando sobre uma necessidade que existia. Talvez o Oswaldo se lembre dessa conversa. Não era comigo, eu saí e fui ao meu destino, mas comecei a pensar naquilo que eu ouvi o Paulinho falar para o Oswaldo, um pedaço do que eu ouvi. Quando eu voltei, subindo a escada, a primeira sala era do Paulinho, eu falei: escuta, repete para mim, o que você estava falando para o Oswaldo? E aí ele contou a história, que havia tido um problema, algum problema com o relacionamento de um casal de namorados, e a mãe da garota é que havia ligado para o Paulinho e pedido uma reunião dos dois namorados, dos pais dos namorados, para discutirem esse assunto. Então a pergunta ali é se o Paulinho podia, junto com o Oswaldo, marcar um horário para isso acontecer. Lembra de alguma coisa assim, Oswaldo? Uhum. E aí eu falei para o Paulinho: Paulinho, para com isso. Fala para essa mulher que se ela ou o marido dela quiserem conversar ou fazer alguma coisa a mais, que ela ou o marido, ou os dois, venham conversar com o Oswaldo, ao invés de marcar essa reunião como ela está pedindo. Que na minha leitura,
essa reunião que ela está pedindo é uma roubada e vai virar coisa ruim. O Paulinho fez isso, orientou, o pai da garota marcou um horário com o Oswaldo, veio conversar com o Oswaldo, e não é que resolveram com o Oswaldo, a coisa já estava resolvida. Então, por que isso? Há alguns anos de ministério, eu já sei que certas reuniões são delicadas. Discernimento. Uma liderança envolve capacidade de discernimento. Sendo assim, eu tenho discernimento de que está na hora de vocês levantarem, tomar o café, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu compartilhar 3 perguntas que eu vi aqui, que vale a pena vocês saberem. Talvez as perguntas sejam mais comuns do que só de quem me perguntou. As 2 primeiras perguntas que foram feitas foram: a primeira é, um líder é natural nele ou isso é desenvolvido? A segunda pergunta tem muito a ver com isso também, é se o discernimento é alguma coisa natural ou se desenvolve também. As 2 coisas eu diria que elas são desenvolvíveis. Né? É fato que certas pessoas têm maior potencial de liderança e exalam mais isso. Eu tenho 4 netos e eu olho para os 4 e vejo o terceiro com uma vocação de ditador. Né? Então, veja, você vê isso lá, Nick, quando você viaja com eles? Quando eu digo o terceiro, eu estou falando do Mateu. É isso mesmo? É porque você estava com os 3 do Rafa, mas está faltando a Elisa também, que está nessa contagem aí. Então, veja, existem características e que em alguns saltam mais. E lógico, uma pessoa que demonstra habilidades na área de liderança, ela parte de um patamar diferente de alguém que não demonstra essa habilidade. Mas essas coisas são, de certa maneira, desenvolvíveis. É possível que certas circunstâncias, existem circunstâncias, aqui na igreja a gente já viu algumas delas, que isso não se desenvolve. O discernimento da mesma maneira. É a experiência, a inteligência, o aprendizado na palavra. Lembra do Salmo 119, versículos 97 a 100? Um deles, ele diz assim: porque medito na tua palavra, tenho mais discernimento do que os velhos. Velhos, naturalmente, pela tanto de experiência que teve, era o caso de Paulo. Já tinha viajado 11 vezes no mar Mediterrâneo. Já tinha rodado 5.000 quilômetros, tinha um certo conhecimento. Mas a palavra, ela trabalha e desenvolve o discernimento também. Né? A terceira pergunta que me foi feita está relacionada com a reação de Paulo. Não foi isso que eu disse para vocês? Você já ouviu a sua esposa ou seu marido falar isso para vocês? Eu não disse. De vez em quando eu falo isso para Carmo. Eu não disse. Eu falo, o que você disse? Não, não disse nada, eu só estou perguntando. Tem gente que vai usar o eu não disse de uma maneira, eu diria, injusta e cruel. Paulo não está querendo se projetar aqui, mas ele está dizendo, olha, lá eu tive o discernimento e vocês não. Estamos diante de outra situação agora. Eu tenho uma credencial. Vamos lá. 4º traço para o qual eu chamo sua atenção. Líder fala com autoridade. Lembra do caso de à meia-noite? Eles estão ali, os barcos estão querendo fugir. Desculpa, os marinheiros estão querendo fugir. Ele percebeu a coisa. Mas não é somente isso, ele toma iniciativa. E quando ele fala, e vejam, muitas vezes uma liderança é rejeitada por causa do exercício de autoridade. Eu me lembro de uma situação aqui, estou querendo ver se tem alguma mãe ou filho aqui presente, muitos anos atrás. Nós estávamos bem aqui assim, a situação era mais precária, e eu não sei o que aconteceu, vem uma garota correndo e
atrás de um garoto com meio tijolo na mão. E naquele momento, não, só deu tempo de falar alto, não, mas aquilo me lembrou mãe. Ela achava que a filha dela poderia ter a liberdade de atirar o tijolo na cabeça do outro. Algumas vezes, oi? Não, muitas vezes o líder, por assumir uma posição e tomar iniciativa, ele acaba despertando uma certa resistência. Mas líder fala com autoridade. Veja. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Paulo tinha uma fonte de discernimento e de autoridade que se distinguia de demais pessoas. Naquela ocasião, aprove a ele, Deus decidiu fazer-lhe uma revelação. Nessa revelação que Deus lhe fez, diz que a vida de todos seriam preservadas. Então, ele tinha informação privilegiada, eu diria discernimento privilegiado, no caso dado por Deus. E veja, ele sabia que aquela tempestade não terminava a história. Ele sabia que ele iria comparecer perante todos, ele sabia que o navio seria perdido, ele sabia que chegariam numa ilha, e isso é o que vai dizer nos versículos que se seguem. Sua autoridade, ela fluía da sua relação com Deus. E em função disso, veja, então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Veja, numa hora, ele tem um discernimento, no caso uma revelação, ele se pronuncia. Noutra hora, ele está vendo a intenção daqueles marinheiros, ele se pronuncia. Na hora, depois de 14 dias sem comer, ele aparece e diz: agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Veja, essa expressão aqui, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Isso era uma expressão judaica. Ele não estava falando sobre a quantidade de cabelo. Eventualmente, você que tem menos cabelo, acha assim: puxa vida, Deus cuida menos de mim do que cuida dele. Não, não é por aí não. Isso é somente uma expressão que significa estar sob o cuidado de Deus. Absoluto cuidado de Deus. Mas ele toma a iniciativa e ele dá uma ordem. Coma. Evita que aqueles caras saiam. Então, liderança requer isso. Entenda uma coisa: Deus nunca foi facilitador. Deus fala o que tem que ser. E o exercício de liderança envolve isso também. Dizer com autoridade o que tem que ser. Próximo. Quinto traço. Um líder, ele é encorajador. Além de ele tomar iniciativa, além de ele falar com autoridade e da parte de Deus, líderes encorajam. Facilmente, líderes caem na rotina de simplesmente apontar o erro dos outros. Isso não ajuda muita coisa. Como é que é o nome do autor do livro O Gerente Minuto? Alguém aqui lembra? A tese do Gerente Minuto, alguém pesquisa na internet, só para salvar minha memória aqui, a tese do livro
Blanchard. Kenneth Blanchard, né? Kenneth Blanchard. Ele, quando escreveu esse livro, ele não era cristão. Esse livro foi um sucesso, eu não lembro quanto, mas vendeu milhões e milhões de cópias. E a tese dele no livro dele era a seguinte: você tem que gastar 1 minuto para explicar para a pessoa qual é a responsabilidade, a competência dela. Segundo, você tem que procurar uma oportunidade para, em 1 minuto, você expressar seu elogio e apreciação pelo bom trabalho que ela fez. E somente depois disso, você tem que gastar 1 minuto numa situação que se apresente, repreendendo e mostrando o erro da pessoa. Mas ele colocava, você tem que primeiro fazer o elogio. Você tem que reconhecer. E você não motiva muito apontando erros. Você elogia e encoraja também falando do que a pessoa tem feito. Vejam, aquelas pessoas naquele navio, elas estavam com a perspectiva da morte e sem comer. Como eu disse, eles poderiam ter ficado em bons portos, mas eles não ficaram em bons portos, eles arriscaram. A partir daí vem tempestade e situação de extremo desespero. As ondas e o vento batiam no navio de tal maneira que o texto diz que eles lançaram o equipamento do navio fora, ou seja, eles precisavam de tirar qualquer coisa que desse ao navio peso e, consequentemente, resistência às ondas. Então eles jogaram equipamento, jogaram o mastro do navio fora. E jogaram a carga fora. Então o que é? Aquele navio ficou o mais leve possível. Para garantir um pouco mais, eles pegaram cordas e enrolaram no navio para ver se mantinha o navio inteiro. A situação era desesperadora. Você sabe quantos de vocês já ficaram 14 dias sem comer? Ninguém, né? Ali eles estavam provando de um vento que os arrastava de um jeito que eles não queriam ir para onde eles estavam indo. Vejam, em dado momento, olha a palavra, versículo 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, encorajamento. Tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Coragem. Veja, versículo 25. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Tenham ânimo. Coragem. Ânimo. Versículo 34. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. A palavra para usar conselho é a palavra de eu coloco ombro a ombro do seu lado, vamos junto. Liderança tem a responsabilidade de se colocar ao lado das pessoas para ajudá-las a chegar onde elas têm que chegar. Eu me lembro de algumas ocasiões, lidando com os pastores mais jovens e vivenciando uma experiência difícil e mais crítica, eu sentava com eles e dizia, vou dar um exemplo sem citar o nome. Chamei um dos nossos pastores e falei, escuta, eu sei que você vai ser abordado por um casal. E você vai levar uma chumbada. Eu já sei que você vai levar uma chumbada. Como é que você quer fazer isso? Você quer fazer sozinho ou quer com a minha companhia? Eu falei, não, eu vou sozinho. Tá bom, vai sozinho. Só quero que você faça uma coisa.
Ouça e não se defenda. Ouça e não se justifique. Ouça e não se explique. Ouça, pense por uma semana e depois você responde. Comunique claramente que você está ouvindo. Tendo você razão ou não, tendo eles razão ou não, essa é a hora de ouvir. Aguenta o tranco. E eles passaram várias vezes por situações como essa. Vira e mexe, eu virava para eles e falava assim para eles, e esses pastores mais jovens, não tem algum aqui não? Pastor mais jovem sabe, eu faço assim para eles, não. Sabe o que significa isso? Quebra a flecha. Os mais velhos de vocês assistiram muito filme de faroeste. E de repente o mocinho estava andando no cavalo dele lá e levava uma flechada do índio. Aí ele quebrava a flecha e continuava. Eu falava, quebra a flecha. Bora pra frente. Enfrenta, cara. Vamos lá. Um líder encoraja. Motiva. Oferece apoio. Quinto. Opa. Sexto, né? Um líder é comprometido com absolutos. Falar num país como o nosso sobre isso é complicado. O complicado para mim é que a gente está acostumado com uma liderança tão corrompida em todos os níveis e esferas. Mas as escrituras falam para mim é que até em tempos de crise, as pessoas que têm caráter, elas se destacam. Uma ocasião, conversando com alguém que eu tinha evangelizado e tinha discipulado, e é um empresário, tem uma empresa razoavelmente grande, eu, por curiosidade, eu perguntei para ele assim, meu caro, se por acaso, por alguma situação, fosse ela qual fosse, eu não pudesse estar no exercício do ministério da igreja, à frente da igreja, ensinando, e tivesse que viver de outra coisa, alguém que só pastoreou teria alguma posição no mercado de trabalho? Ele falou, claro que sim. E nós não vamos discutir a abordagem dele, certo ou errado, eu só vou relatar o que ele falou, mas o que ele falou me faz pensar como alguma coisa com credibilidade. Ele diz o seguinte, Fernando, você tem 3 características que as pessoas que se relacionam comigo, sejam executivos ou sejam donos de empresa, não acham com facilidade. Primeiro, você é capaz. Segundo, você é aplicado. E terceiro, esse ponto que eu quero dizer assim, você é confiável. Comprometido com absolutos. Em uma série de situações, nós podemos querer mudar a realidade para alguma coisa que nós queremos. Veja, naquela situação de crise, o navio dele está para afundar. Pelo menos é o que se apresenta. O que nós vamos fazer? No caso daqueles marinheiros, veja, eles estavam tentando escapar do navio. Os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Aqueles homens tinham a intenção de salvar somente a sua pele. E o apóstolo Paulo se pronuncia já com credibilidade aqui, dizendo que tem que ser evitado o que eles estão fazendo. Agora, vejam, não seria difícil alguém interessado se aproximar daqueles marinheiros e falar, ok, estamos juntos, vamos entrar nesse barco, vamos cair fora daqui. Ele podia, de alguma maneira, promover que ele tivesse em segurança.
ele tivesse a vantagem que ele estava vendo. Mas Paulo não. Ele denuncia. Ele não se aproveita da situação. Se você pesquisar na internet, você vai ver de alguns casos de comandantes de navio que abandonaram o navio quando ainda tinha gente para ser salva. Isso é inaceitável e comandantes que fizeram isso são condenados. Eles não podem fazer isso. Quem é comandante está comandando inclusive naquela situação desastrosa. Na posição de liderança, é possível exercer essa posição somente por vaidade, por valorização de si próprio, se colocar em evidência ou em status. Não é por isso que nós estamos na liderança. Estar na liderança significa assumir posições populares ou impopulares, aprovadas ou não aprovadas, aplaudidas ou criticadas. Mas vai fazer porque precisa fazer e tem que fazer. Não é uma questão de ego. Algumas vezes o exercício da autoridade tem que ser categórico, mas não para satisfazer a si próprio. Eu me lembro, ainda no ano passado, eu pedi para alguém fazer uma determinada coisa, aí o cara fala, não, mas isso você... Escuta, eu sei que você está já reagindo, já entendi. Faça. Faça. Mas não é porque eu queria mostrar minha autoridade. É porque ela precisava ser colocada em prática. Ela precisava ser aplicada. Agora, não é porque eu estou nessa posição de liderança, eu vou evitar certas circunstâncias porque eu vou ter alguma vantagem disso. Se eu me calar sobre isso, e olha, eu tinha e tenho diante de mim. Hoje, decisões que eu vou tomar, preferia pular, passar por elas, fazer vistas cegas sobre a coisa. Um líder está comprometido com absolutos. Tem que ter caráter, tem que ter integridade, tem que pagar o preço. Sétima característica que eu quero focalizar com vocês é que um líder é um exemplo. Veja, depois que ele disse para aquelas pessoas que elas tinham que comer o pão, veja o que diz o texto. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram água. Veja, ele falou e ele começou a comer. Ele deu a ordem para os caras, ele encorajou os caras a comer, mas ele pegou o pão e ele mordeu. Ele foi exemplo. Não é isso que Pedro, quando escreve sua primeira carta, capítulo 5, versículos 1 a 4, ele diz para os pastores pastorearem o rebanho de Deus, não como dominadores, mas como exemplos do rebanho. Eu me lembro muito bem de uma experiência, de uma história aqui na igreja. Não sei se a Aniel e a Anabela lembram dessa história. Nós usávamos o Rio Branco naquele tempo. E na madrugada de sábado para o domingo, caiu uma chuva muito forte. O rio do lado do Rio Branco encheu. A quadra de baixo, que era a quadra que nós usávamos para o culto no período da noite, ela ficou, se é que eu posso chamar isso de lâmina, uma lâmina de barro de 10 a 15 centímetros. As classes que nós usávamos de manhã estavam protegidas, a gente podia usar, elas estavam no andar acima, mas o lugar que a gente ia usar à noite estava um caos. E eu lembro que naquela ocasião, algumas pessoas tomaram a iniciativa, eu lembro especialmente do Saulo Tamburus,
que falou, vou buscar um Karcher e material para limpar a quadra. E quando eu saí no intervalo, eles estavam trabalhando e não tinham feito cosquinha naquela lama. Nedi talvez estivesse ali presente. E olhei para aquilo e falei, não vai dar certo. Eu voltei, naquele tempo a gente tinha, como hoje, duas aulas, né? E voltei para a classe, quando acabou a aula, eu saí da minha aula e chego ali, tem uns 2 ou 3 trabalhando, limpando aquele negócio. Falei, isso não vai dar certo. O que eu faço? E na hora assim, isso não entenda, não foi um cálculo, não foi tão planejado. Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu arregacei minha calça, tirei meu sapato e minha meia, peguei um rodo e fui junto com aqueles outros 2 ou 3 fazer o quê? Nada. Não estava fazendo nada, eu fui lá mais um para não fazer nada. Não consegui, era muito volume. Mas na hora que eu dobrei minha calça, tirei meu sapato, peguei um rodo e comecei a fazer, de repente as pessoas começam a chegar e elas começam a fazer o mesmo. Eu me lembro de uma senhora, nossa amiga Maria, bem vestida, de tirar seu sapato, sua meia, e ela também lá. E de repente eu vejo toda a igreja fazendo isso. Era um grupo talvez aí de umas, sei lá, não lembro exatamente o tamanho da igreja. Se for na primeira fase de Rio Branco, seguramente tinha menos de 100 pessoas. E limparam aquela área. Aí que eu aprendi o exemplo. Tem que estar na frente. Exemplo. Isso é o que distingue a característica dos grupos de militares judeus. Quem comanda vai na frente. Líderes são exemplos. Para quem é isso que nós estamos vendo? A pergunta que foi feita ali, volta aqui. Líderes se formam ou se aprendem? Tem muito líder, tem seu espírito de líder, mas muito se aprende. Nós temos um tempo entre os pastores, toda segunda-feira às 10h30 da manhã, que nós nos reunimos para até meio-dia, vivemos a experiência de aprender alguma coisa. Então, entre pessoas do grupo e pessoas de fora do grupo, nós podemos chamar pessoas que possam vir nos ensinar sobre alguma coisa. Em tempos recentes, Neto esteve falando para a gente sobre inteligência artificial. Em outra ocasião, o Ricardo esteve falando para a gente sobre algum aspecto de liderança. E nesse ano de 2024, nós tivemos um tempo prolongado que ou membros da equipe ou pessoas de fora vinham nos ensinar sobre algum aspecto de liderança. Se aprende. É em função de conhecimentos que a gente viu que pessoas tinham, o Ricardo tinha, Natanael e Lucas Fonseca trabalharam num programa que a partir de março a gente deve fazer valer aqui na igreja em termos de desenvolvimento de liderança. Então se cresce, se aprende, se aperfeiçoa. Um segundo ponto que eu quero destacar com vocês é que liderança não é função exclusiva de chefe. E cabe essa palavra muito especial para vocês jovens. Veja, nessa situação específica que a gente contemplou, Paulo não era o chefe. Nem dos militares, nem da tripulação do navio. E certamente ele não era o chefe do PCC, daqueles que estavam condenados ali, indo para Roma.
Mas ele teve um exercício de liderança que mudou a vida de todo mundo ali. Ser chefe não significa ser líder. Você pode ser líder mesmo não estando na posição do chefe. Se você está subordinado a alguém ou é parceiro de alguém, você pode ter o exercício de liderança. Lógico, reunindo essas características que nos capacitam a fazer isso. Assim foi com Paulo, e quando a gente olha para o texto das Escrituras, assim foi com Neemias, assim foi com Daniel, assim foi com José. Independentemente da posição que você tenha na hierarquia em que você está, você pode influenciar e dar novos rumos. José não era chefe coisa nenhuma. Estava lá na cadeia. Mas em um momento oportuno, foi dado para ele a chefia. Então entendam isso. Você pode não estar na posição de chefe, mas você pode estar na posição de liderança. Se você toma iniciativa, se você revela discernimento, se você fala o que tem que falar, se você é confiável. Uma posição de liderança, ela tem em parte, está baseada naquilo que é natural, mas em parte está baseado também em desenvolvimento. Aliás, lembrei agora, Marcos Vinícius também esteve falando para nós sobre liderança da perspectiva de alguém que lidera uma UTI. Quais são os riscos, quais são as situações? O que nós podemos aprender aqui? Cada palestra dessas que foi passada para a liderança, eu diria nós devemos ter tido aí por volta de 15 palestras. Depois disso a gente passou para pensar e falar, escuta, olhando para isso, o que é aplicável no nosso meio? O que a gente pode crescer nisso aqui? Situações, mesmo que você não esteja na condição de chefe, são situações de oportunidades de você aprender, discernir, liderar em qualquer instituição. Perguntas? As 7 características, se eu vejo que elas são naturais num cristão maduro. Eu não sei se eu sei te responder essa pergunta. Eu acho que tem coisas ali que são efetivamente marcas de um cristão maduro. Por exemplo, discernimento. Mas ele pode ter discernimento numa série de campos e no campo da vida profissional dele isso ainda não chegou lá. Então ele pode não ter discernimento numa função, num papel que ele tem novo. Ele vai ter que assimilar isso. Compromisso com os absolutos, acho absolutamente razoável pensar nisso. Né? Hein? Aí são os absolutos. Desperta confiança. Tem uma série de características que alguém andando com Deus vai desenvolver. Mas não significa necessariamente que essas pessoas vão se pronunciar, tomar iniciativa, falar com autoridade. Tem pessoas que são mais discretas diante de uma situação e, consequentemente, vão preferir se calar e deixar acontecer. Eu acho que é possível. Certamente a maturidade na fé vai desenvolver muitas coisas, mas não necessariamente todas essas características. Alguma pergunta? Alguma contribuição? No começo o senhor mencionou que existe essa carência de líderes e, por outro lado, a gente vê a multiplicação aí, quase que como de gremlin, né, dos influencers aí pelo mundo afora.
não é uma aparente contradição? Tem, não tem? Ou tem, mas é absolutamente ineficaz? Ou tem líder, mas não serve para nada? Como que o senhor vê isso? Bom, eu não sei se necessariamente os influencers são líderes. Eu tenho para mim que líderes são pessoas, e é esse o conceito que eu estou usando, são pessoas que sabem onde querem chegar e conduzem pessoas para que ele alcance o objetivo para o qual ele lidera. Eu acho que nós vivemos uma sociedade que tem valorizado profundamente a mediocridade e a insensatez, e eu acho que eles são influenciadores efetivamente. Eu acho que isso é muito menos do que é ser um líder, né? Esses líderes que levam as pessoas a fazer aquilo que precisam ser feitos. Eu gosto de assistir um canal, não sei quantos de vocês conhecem, e eu indico vocês assistirem esse canal no YouTube, Market Makers. Quem conhece isso? Ninguém. E eventualmente eu vejo alguns caras extremamente capazes discutindo um problema do Brasil. E quando eu ouço o Marcos Mendes falar, o Marcos Lisboa falar, e outros, eu falo assim, meu Deus, como esse cara conhece o problema do Brasil. Mas efetivamente, eles não estão em posições de liderança da nação. Tem um baita discernimento. Mas efetivamente eles não pesam. Um ou outro já tiveram à frente do Banco Central, o outro já teve à frente da parte da economia no tempo do Lula 1. Mas hoje não estão nisso aí. Eles têm influência, têm voz, impressionam e tal, mas não ocupam a posição de liderança. Eu acho que a posição de liderança pressupõe que você saiba onde você quer chegar e que você vai levar as pessoas até lá. É mais do que ficar descobrindo quantas pessoas estão aplaudindo, curtindo, compartilhando o que está fazendo. Eu acho que isso aí é muito mais fruto de vaidade humana do que de liderança. Senhores, vamos. Cotinha, você pode orar para a gente, agradecendo? Pai, somos gratos por esse privilégio, esse momento que tivemos aqui, para poder escutar todas essas características que estão envolvidas aí na questão da liderança. Isso possa despertar em nossos corações o desejo, o interesse de buscar essa prontidão que quer que nós estejamos, seja no ambiente pessoal, profissional, dentro da igreja, e desenvolver isso. São características importantes. Acho que uma das mais importantes é que nós possamos ser espelhos dos quais pessoas possam ver no ser. Não daquilo que nós somos, mas daquilo que nós possamos viver e representar no Deus que vive em nós. Age em nossas vidas, trata nos pontos que nós temos dificuldade, precisamos crescer, amadurecer, porque no final, Senhor, o que interessa é o teu reino, o crescimento, mais pessoas sendo alcançadas, atingidas, e para isso precisamos de pessoas que tenham voz, sejam líderes, sejam exemplo, sejam confiáveis, para que aquilo que seja dito realmente tenha valor. Um mundo em que parece que a verdade é totalmente relativa. E nós somos os embaixadores da verdade, nós somos os teus embaixadores, estamos aqui representando algo que é extremamente precioso, um objetivo claro e específico de tirar pessoas de uma condenação e trazê-las com o privilégio que todos nós aqui temos. Obrigado, Senhor, por essas palavras, por esse estudo, por esse momento.